E o presidente da Assembleia Legislativa, mudando de assunto, que entrega o cargo hoje, apresentou durante uma coletiva o balanço da sua gestão, que termina com a polêmica da compra de um prédio no valor de 83 milhões de reais. No balanço de 2017, resultado positivo, uma economia de 85 milhões de reais. 50 milhões foram devolvidos aos cofres do Estado para quitar as dívidas com hospitais filantrópicos. Os outros 35 milhões repassados ao Tribunal de Justiça e ao Ministério Público para serem depositados ao Fundo da Saúde. Essa economia foi resultado de várias ações, entre elas cortes de gratificações e revisão de contratos. Durante a gestão, Silvio Drevek destaca ainda os mais de 400 projetos votados. Vários projetos, entre eles eu destaquei aqui a extinção das empresas estatais que vinham dando prejuízo à população catarinense, como a Companhia da Habitação, a Codesc, entre outros. E aprovamos também a renegociação da dívida, diminuindo a taxa de juros aproximadamente em 5%, alongando esse pagamento da dívida, resultando numa economia para os catarinenses em uma década praticamente em 8 bilhões de reais. Um outro projeto importante para Santa Catarina foi a alteração do Porto de São Francisco do Sul, porque ele traz benefícios na competitividade para a economia catarinense, cria novas oportunidades, e o projeto de parceria público-privada, que é a concessão de infraestrutura de um modo geral, portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Então, penso que são alguns bons exemplos que nós demos aqui na Assembleia para Santa Catarina. Mas a gestão encerra com uma polêmica: a compra desse prédio na Avenida Mauro Ramos, no valor de 83 milhões de reais. O imóvel tem 13 mil metros quadrados, 8 pavimentos, cerca de 100 vagas de garagem e vai abrigar os setores administrativos, que hoje estão espalhados em outros 4 imóveis locados. A compra do prédio seria um investimento para a redução dos custos com aluguéis. Para exatamente trazer economia. Nós estamos pagando aproximadamente 2 milhões de aluguel por ano de prédios locados em vários pontos da cidade. E eu entendo que em época de crise você tem que cortar despesas de custeio. Pelo menos 8 imóveis participaram do edital lançado em 28 de setembro. Mas somente o Centro Executivo Everest atendia aos requisitos. Esse imóvel preencheu os requisitos da área construída, o que pode ser utilizado, o espaço físico, segurança, espaço também para estacionamento. Todos foram requisitos que foram colocados nas condições da compra, bem como a própria distância, porque não poderia ser uma distância muito longa. Esses requisitos que o presidente acabou de explicar, descrevendo as qualificações deste imóvel aqui na Avenida Mauro Ramos, já estavam explícitos no edital de interesse de compra, publicado lá em setembro do ano passado, o que motivou a contestação do segundo vice-presidente da Alesc. Ainda em outubro, o deputado oficiou a presidência da Assembleia, alegando direcionamento para a compra desse imóvel. A minha contrariedade, lá em 5 de outubro do ano passado, foi em função do direcionamento com características que só levavam à aquisição do Centro Executivo Everest. 800 metros da Assembleia, com 120 vagas de garagem, com pé direito de 2,80, com 13 mil metros de área construída. Com todo respeito, só faltou dar a cor do prédio e o nome do prédio. Marcondes está reunindo documentação. Já fez os encaminhamentos ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público de Santa Catarina e solicitou à Controladoria da Assembleia o acompanhamento do caso. E não esconde a possibilidade de levar um processo adiante. Estou fazendo um pedido de CPI interna na Assembleia para apuração da compra desse prédio, bem como estarei entrando no decorrer dessa semana ainda com uma ação popular contra o ex-presidente Silvio e contra a comissão que aprovou a compra do prédio, bem como uma ação de danos morais coletivo a toda Santa Catarina por essa vergonha que foi a aquisição do prédio por 83 milhões de reais pela Assembleia Legislativa. Dos 83 milhões de reais, quase a metade, 40 milhões, já foram pagos em 2 parcelas. O restante será pago mensalmente até 2019. Mas a ocupação do local pelos 400 servidores só está prevista para o mês de abril.
Prisco, boa tarde. Não teve jeito, tudo certinho. Durante o balanço da gestão aí da Lesc, que foi apresentado, foi citada a polêmica da compra desse prédio. Exato. Talvez o momento não fosse o mais apropriado. Ano de eleição, valor relativamente alto, mas o deputado Marcondes faz parte da mesa diretora. Deveria ter se oposto quando a mesa diretora optou pela compra. E outra, todos os líderes foram consultados também e devem ter levado para os seus liderados. Portanto, todos os 40 deputados têm conhecimento, só que agora todos são contra. Uma situação um pouco delicada. O presidente apresentou as suas justificativas, que vai implicar em economia daqui para frente. É assunto que precisa ser investigado e o será pelo Ministério Público Estadual, mas sem politicagem com o CPI para fazer marola em ano de eleição querendo aparecer, né? Vamos ter os pés no chão e fazer uma investigação correta, sem exploração política. Prisco, e hoje aqui o governador do estado de Santa Catarina vai fazer a sua mensagem anual. Vai ser a última, Yudiana. A última. Exatamente. Hoje reinicia os trabalhos da Assembleia Legislativa com o fim do recesso parlamentar e além da leitura da mensagem anual da parte do governador Raimundo Colombo, teremos logo em seguida também a eleição do novo presidente, porque houve um acordo lá atrás entre o PMDB e o PP progressista, que no campo das eleições são adversários nas urnas, mas na Assembleia, boa convivência. Primeiro ano para Silvio Drevik, que hoje renuncia. Segundo ano para Aldo Schneider, do PMDB, que será eleito à tarde. E, consequentemente, Silvio Drevik ocupa a primeira vice no lugar de Aldo Schneider. Um troca-troca. E o PMDB, com isso, Yudiane, chega à presidência da Assembleia para um mandato pleno de 1 ano depois de 30 anos. Foi em 87 com o Juarez Furtado, quando o governador Pedro Ivo Campos administrava Santa Catarina. Tivemos, alguns anos atrás, Romildo Titon, mas ele não completou o mandato. Portanto, o PMDB assume hoje a presidência da Assembleia e Poder Legislativo. E no próximo dia 16, pela 17ª interinidade de Eduardo Moreira, assume o governo do Estado. PMDB administrando 2 poderes em Santa Catarina. E agora, Prisco, você fica conosco, o Prates já está chegando, porque agora no SBT Meio Dia a gente vai falar sobre eleições, tirar todas as suas dúvidas. Em 43 municípios de Santa Catarina, o cadastramento biométrico se tornou obrigatório para as eleições deste ano. Em alguns deles, quase 40% dos eleitores ainda não fizeram o cadastramento. Mas ainda dá tempo? O repórter Marcos Franzoni explica o que fazer. Em Balneário Camboriú, litoral norte, quase 27% dos eleitores ainda precisam fazer o cadastramento biométrico. O índice é um dos piores entre os 43 municípios que terão a biometria a partir deste ano. Mas tem exemplo pior. Em Penha, menos de 61% dos eleitores fizeram o cadastramento biométrico. Também tem índices baixos: Balneário Pissarras, Ermo, no sul do estado, e Itajaí. Bons exemplos são os de Santiago do Sul, no oeste, Ibiá, no meio oeste, Botuverá, no vale e Pinheiro Preto. A Justiça Eleitoral trabalha com um número em torno de 80% como um comparecimento adequado. Nos municípios onde o comparecimento foi muito abaixo disso, há necessidade de averiguar se o eleitor realmente ou não mora mais na cidade, de fato é uma característica do município, ou se ele deixou de comparecer. E se ele deixou de comparecer, ele não votará e poderá ter dificuldade no futuro. Há outras 19 cidades em que a biometria é obrigatória desde 2016, entre elas Florianópolis, Joinville e Blumenau. O número total, portanto, é de 62 municípios. Em qualquer um deles, o eleitor tem até o dia 9 de maio, impreterivelmente, para fazer o cadastramento. É prazo nacional e quem não fizer, não vota. E ainda tem que pagar multa. E para fazer o procedimento é necessário agendar um horário. Pode ser por telefone, no 0800 647 3888 ou pelo site tre-sc.jus.br. O eleitor que não compareceu e não transferiu para outra cidade, por exemplo, ele está com o título cancelado. Então, hoje, nesse momento, ele está impedido de votar na próxima eleição se não regularizar. Ele tem que comparecer na cidade onde ele efetivamente mora, tem vínculo, com comprovante de residência, documento de identidade, e aí ele vai ser orientado, o cartório promoverá a regularização da situação dele. Mesmo nas cidades onde a biometria não é obrigatória, o eleitor pode fazer o seu cadastramento.
basta procurar um cartório eleitoral. Em Santa Catarina, já são mais de 2.700.000 cadastrados, o que representa cerca de 53% do eleitorado catarinense. Estamos, inclusive, à frente da média nacional, que é de 48%. O planejamento da Justiça Eleitoral é, até 2022, cadastrar todo o eleitorado brasileiro. E fica o alerta, se você tem qualquer pendência com a Justiça Eleitoral, se você não votou nas últimas eleições, mudou de cidade ou precisa fazer o seu primeiro título, por exemplo, o prazo final é o mesmo, 9 de maio. Até lá, procure um cartório eleitoral ou entre em contato por telefone. Eu repito o número, 0800 647 3888. Bom, muito bem, o Prisco e o Prates já estão aqui com a gente no SBT Meio Dia. O Prisco já comentou aqui sobre a LESC. E nessa reportagem que o Marcos Franzoni trouxe, ele traz informações importantes para que o eleitor possa votar realmente, né, com tranquilidade. Prisco, Prates. Sem dúvida. Prates? É ano de eleições, não dá para ter dúvidas. Dia destes eu vi as multidões, diante do último dia, foi dia 30, me parece, agora, em Salvador. Multidões correndo para fazer a biometria. Pô, essa biometria está à disposição do povo, sabe? Engraçado, para a fantasia do carnaval eles se adiantam, eles viabilizam, mas para cumprir com um dever cívico indispensável para que possamos eleger e depois cobrar, não, aí eu vou deixar para a última hora. Aqui é a mesma coisa, Prisco. Falta priorizar, né? Aquilo que é importante, porque, como bem coloca o Prates, não adianta a gente ficar só em função de comemorações. É muito bacana o carnaval, descontrai, elimina um pouco o estresse do ano, aquela coisa toda, mas temos que priorizar aquilo que é importante para o futuro do país. Ou seja, primeiro, a sua obrigação. O voto é uma obrigação, é um direito, mas é um dever também. E a biometria está estabelecida já há tempo. Então, vamos acelerar esse processo. É possível chegar lá não funcionando a biometria, votar? Claro que é possível. Isso aconteceu comigo nas últimas eleições. Não houve a leitura minha e eu votei apresentando a carteira. Mas todo eleitor tem que ter a sua biometria encaminhada, mesmo que não funcione no dia, sob pena de sanções, né, Pratos? Ô, Prisco, o que é votar? Penalizações, né? O que é votar por célula? Votar por célula é um material físico, a cédula tradicional, onde a gente assinalava e colocava dentro da urna. Isso pode voltar? O que está acontecendo, e inclusive a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, representou junto ao Supremo Tribunal Federal, é que há uma sustentação no Congresso Nacional para que, quando o cidadão votar na urna, imprima o seu voto, para ter a confirmação de que aquilo que foi teclado e registrado na urna eletrônica tenha num papel físico. Tá, e por que não querem? Com a preocupação de que pudesse haver fraude, enfim. Eu não entendi a iniciativa da procuradora de ser contra isso. Pois é, eu acho não. isso importante. Apostamos e acreditamos nas urnas eletrônicas, sim, mas por que não imprimir o voto? Nós tivemos um caso aqui em Santa Catarina, na eleição de 14, se não me falha a memória, do deputado Dóia Guglielmi, que deixou de ficar com uma vaga por 36 ou 42 votos, alguma coisa assim. Daí ele pediu recontagem, não dava. Não tinha como recontar na urna eletrônica. Se tivesse impresso, teria como ver naquela urna lá de Sara quantos votos ele teria recebido. E se tivesse recebido mais do que os 36 ou 42 que faltaram para ele se eleger, ele seria colocado na composição da Assembleia. Isso não foi possível. Então, mostra uma certa vulnerabilidade da urna eletrônica, quando não há possibilidade de conferência do voto, né? Bom, as eleições a gente sabe que são uma grande oportunidade para que a gente possa, né, mostrar o que a gente quer do nosso país e quem que nós vamos eleger, Prisco e Prates, esse ano. Vamos dar uma olhadinha aqui, quem nós vamos eleger? Não é esse gráfico. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse gráfico, Prisco, você vai falar dos principais partidos políticos e os pré-candidatos, mas o que a gente quer mostrar agora é que os cargos para as eleições, nós teremos presidente da República, teremos governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais e distrital, Prisco. Exatamente. Presidente da República, como todos sabemos, é um apenas no lugar de Michel Temer. Governadores são 26 ou 27 estados? 26 estados e o Distrito Federal, ou 27 estados e o Distrito Federal, alguma coisa assim. Então, senadores, dessa vez, 2/3 da composição do Senado. São 81 senadores. Desta vez,
2 senadores por estado. Portanto, nós multiplicamos aí, dá 54 os senadores a serem eleitos. Deputados federais, 513, toda a composição da Câmara. E deputados estaduais e distritais em Brasília e estaduais, todas as composições das assembleias legislativas de todos os estados. Aqui em Santa Catarina, são 40. Muito bem, a gente tem outro gráfico para mostrar para você, eleitor, reforçando a data das eleições. Conforme a emenda constitucional, as eleições são realizadas sempre. Vamos lá. Desta forma, o primeiro turno acontece sempre no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo de outubro. Então, desta forma, as eleições vão acontecer. Primeiro turno no dia 7 de outubro e no segundo turno, dia 28 de outubro. Tendo segundo turno, então... Temos que ter consciência, Luiz Carlos Prates, um intervalozinho de 3 semanas entre o primeiro e o segundo turno, havendo a necessidade do segundo turno. E quando há necessidade do segundo turno? Quando o candidato mais votado não atinge 50% dos votos e mais um voto. E todo esse processo seria facilitado se as pessoas tivessem informação e determinação. Meu candidato é este, se não for esse, há de ser aquele. Pessoas decididas de antemão, porque acompanham, porque se envolvem neste processo de cidadania e de responsabilidade pela escolha dos nossos representantes. Não, mas não é assim. O cara chega num dia lá, vai ler a lista. Ah, esse aqui canta na TV. Muita gente faz isso. Por isso é que a coisa está como está. O mais grave que me impressiona, Prates e Udiano, é o seguinte, que em alguns momentos eu pergunto para o cidadão, uma conversa informal, em quem você votou? Não para deputado estadual, federal, para presidente da República. Não lembro. Passou 2, 3 anos, o cidadão não sabe em que votou. Não lembro. Então, se não sabe, não estava com a consciência plena, né? Não. A gente fica muito desgostoso também, né, com o que acontece aqui no Brasil. Muita gente participando aqui do SBT Meio-Dia. Deixa eu perguntar, aqui ó, o Cledson Ventura. Vocês exigem tanto para a população votar certo? Me aponte e cite um candidato honesto. As pessoas estão com dúvidas na hora da votação. Olha, eu costumo dizer o seguinte, quem não foi tentado pode se presumir honesto. Diante da tentação é que o sujeito vai se provar honesto ou medroso, ou. Mas, sem a tentação, vem desculpar. Só porque eu sou honesto. Já foste tentado? Já estavas do outro lado do mundo, em Tóquio, e aí, do apartamento ao lado, saiu a Miss Brasil, recém-banhada, te piscando o olho. Não, eu sou casado e sou fiel. Já passaste por isso? Não. Então tu achas que tu é fiel. Vamos meter a mão na grana, ninguém vai ficar sabendo. É mesmo? Ninguém vai ficar sabendo? Se não passou por essa, o cara se presume honesto. Essa é a grande verdade. Porque em casa, vendo a TV, dizendo, esses caras, tudo desonesto. Aí sai batendo panela. Vai te olhar no espelho antes de bater panela. Bom, agora a gente vai vir para governador, cenário político aqui de Santa Catarina. Deus o livre, estamos sem governo, né? Santa Catarina hoje está sem governo. Hoje? Bom, a gente vai mostrar aqui no SBT Meio-Dia como, por enquanto, está se formando o cenário político aqui no estado, com os 5 principais partidos políticos. São estes os pré-candidatos. Eu vou ir para o lado de cá para que vocês possam ver melhor. E o Prisco também no nosso telão. Pré-candidatos ao governo, PMDB, Mauro Mariani, tendo também, Prisco, você vai comentar a oportunidade da pré-candidatura de Eduardo Moreira e Udo Deller. Exatamente. O nome natural, e Diane, como você bem colocou, é o presidente do partido, deputado federal Mauro Mariani. Já, inclusive, se apresentou como tal, se inscreveu nas prévias, que não acontecerão, porque ele foi o único inscrito. Só que, nos bastidores, Eduardo Moreira, na expectativa da investidura do governo do Estado, estaria alimentando a possibilidade, no prazo fatal das convenções homologatórias, 5 de agosto, de 20 de julho a 5 de agosto, se apresentar como candidato. Já o do dele teria que definir antes, porque ele teria que se desincompatibilizar, renunciar à prefeitura de Joinville até 7 de abril. Vai renunciar num salto no escuro para disputar uma indicação? Pouco provável. Então, continua sendo o nome mais forte ainda, Mauro Mariani, porque Eduardo Moreira também vai enfrentar dificuldades à frente do governo do Estado. Aqui do PSD temos apenas um nome, Gelson Merizio. Gelson Merizio é um nome consagrado pelo partido. Tem também o deputado federal João Rodrigues, que hoje, às 14h, será julgado na 5ª turma do Supremo Tribunal Federal, aliás, na 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, sobre um episódio de 20 anos atrás, quando era vice-prefeito de Pinhalzinho, sobre uma questão de superfaturamento. Em sendo inocentado, ele poderia vir a disputar com o Gelson Merizio, ou até mesmo trocar de partido. Democratas, quem sabe, se Merizio ficar confirmado como nome do PSD.
Pré-candidato PSDB, Paulo Bauer, e também se cogita Napoleão Bernardes. Napoleão Bernardes é a maior promessa política de Santa Catarina, independentemente de partido ou de região. Jovem prefeito, reeleito de Blumenau, vitorioso, muito preparado, comunicativo, carismático, tem empatia, mas o nome natural e o candidato favorito hoje ao governo do Estado, hoje é Paulo Bauer, que disputou o segundo turno contra Raimundo Colombo em 2014. Ele é senador, líder do partido no Senado e é o nome natural do partido para concorrer ao governo. Candidato favorito do PP, Esperidião Amin. Esperidião Amin, muito embora a tendência é que o PP e o DN apoiem o PSD, a pré-candidatura e o projeto eleitoral de Gelson Merizo. Mas, de qualquer maneira, sempre Esperidião Amin é uma alternativa. Com a morte de Luiz Henrique da Silveira, Esperidião Amin continua sendo o maior eleitor de Santa Catarina, individualmente. Certo. E entre os 5 principais partidos, falando das pré-candidaturas ao governo de Santa Catarina, temos no PT Décio Lima e também vem aqui Lédio Rosa de Andrade. Que é desembargador. Correto. E que vai requerer ainda essa semana a aposentadoria. Trocar a magistratura, quem sabe, pela carreira política e ser o candidato do PT ao governo do Estado. Foi convidado, inclusive, na última sexta-feira, para se filiar ao PT e ser o candidato. Um desembargador de postura ilibada, reta, muito competente e que seria um nome diferente, um fato novo nas eleições, mas com muita dificuldade pelo desgaste do PT em função de Mensalão, Petrolão e Lava Jato. Décio Lima seria o nome natural, mas já está abrindo mão para uma alternativa diferenciada que seria o desembargador. Tá certo. Vocês continuam com a gente aqui no SBT Meio Dia. A gente vai trazer uma reportagem falando que em julho vai ser lançado um aplicativo para celular que vai facilitar a vida dos esquecidinhos. É o DNI, o Documento Nacional de Identificação. Ele vai reunir vários documentos. Vai ser mais ou menos assim. A gente tem um gráfico para facilitar. Para facilitar, terá uma foto, assinatura e um código. Isso vai facilitar a autenticação desse documento. Por enquanto, está em fase de testes, mas a partir de julho, como eu falei, o documento eletrônico deve substituir o de papel para quase tudo. Bom, a gente teve um problema no áudio da reportagem. O Prisco estava comentando comigo sobre, esse documento, Prisco, que vai acabar ajudando. Ele vai reunir, Prates, vai reunir o título vários eleitor, documentos. A carteira de habilitação, o CPF e a identidade. Tudo de forma digital. Hein? Não sei nenhum. Mas num único documento se reúnem 4 documentos, né? Hein? Eu não sei a placa do carro. Telefone de casa, sabe? Tem que ficar mais ligado, né? Se perdeu, sabe achar? Putz, grilo. É muito complicado, mas daqui a pouco a gente vai trazer... Mas vai ser um avanço. Com certeza, a gente vai trazer a reportagem completa. Bom, e hoje pela manhã nossas equipes foram às ruas perguntar para os eleitores, para você, o que você falaria para o novo presidente da República se estivesse cara a cara. Que eles pensam mais na nossa saúde, penso mais nos pobres, que nós estamos precisando muito. De tudo, as mais piores é a segurança ainda e a saúde. Mas a segurança está triste para nós, cada vez está pior, Desemprego, em cima de desemprego, gente passando fome, não tem saúde, está um caos. Tá. Melhorar nas escolas, a saúde e os salários dos trabalhadores. Primeiro a saúde e a segurança, o resto vem depois, Sinceridade, que eles falassem a verdade, como se fosse para eles mesmos, Porque quando eles mentem, eles não mentem para a população, eles mentem para si mesmo. Segurança, Segurança tá bom. Pedindo segurança, que melhorar o trabalho aí tá bom para todo mundo, Um pouquinho mais honesto, olhasse mais para a nossa saúde, para a nossa educação, que está muito carente, deixando a desejar. Então, acho que se ele pudesse fazer isso, já era um grande passo. A saúde também tem que ser priorizado. É um descaso que está acontecendo no Brasil. Opinião de vocês. É o tradicional, Prates? Prioridade, saúde, educação e segurança e pedindo aos políticos honestidade e comprometimento com as reivindicações e necessidades da população, Eu peço que o judiciário, que nada tem a ver com o poder executivo, não olhe para o lado. Bata o martelo incondicionalmente e de modo especial em quem merece.
porque há determinados crimes que precisam ser duramente punidos. Os demais podem ser considerados pela psicologia, mas aqueles que nós sabemos que devem receber o martelo incondicional e duro da sentença, com certeza. Se o judiciário fizer isso, nós vamos ter uma sociedade melhor. E não vai começar a acontecer como está acontecendo em Florianópolis. A bandidagem tomando conta. Ah, mas e precisamos de mais policiamento. Negativo. Precisamos de judiciário. Batendo na mesa e mandando o cara para o devido lugar. Para aquela senzala da pena incondicional. Aí os caras vão repensar antes da bandidagem. Agora, a população Eudiane e Prates tem motivos de sobra para estar descrente da classe política. Mas, mesmo assim, tem que ficar atento, tem que observar os candidatos, o histórico, o comportamento, os compromissos por eles assumidos e votar num deles. Não adianta votar em branco ou nulo. O cidadão que opta pelo nulo, pelo branco, está se omitindo e está favorecendo aquele que está na frente, que talvez não seja a melhor alternativa. Então, é importante prestar atenção e cravar o melhor nome, não é, Prates? E pelo catecismo da doutrina cristã, pecamos por 4 modos: pensamentos, palavras, obras, ações e omissões. Omitir-se, não votar, é fugir à responsabilidade.